Olá, investidores! Hoje eu vou responder a seguinte pergunta. Existe bolha no mercado de fundos imobiliários? Mas antes de responder essa pergunta, vai lá, se inscreve no meu canal, dá um like e clica no sininho para saber quando tem conteúdo novo. Então esse foi o assunto da semana. Muitos investidores me perguntando no meu canal e na Levante se existia bolha no mercado de fundos imobiliários. A minha resposta é: não existe bolha. Então eu vou falar o seguinte. Renda variável nem sempre é uma reta para cima. É natural as ações, os fundos imobiliários subirem e caírem também. Então eu relembro que o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, teve uma alta de 35% em 2019, acima inclusive do Ibovespa, e só no mês de dezembro subiu 10,6%. Então é uma alta muito grande, então é natural ter uma certa realização de lucros, tá, pessoal? O dado aí da Bolsa, os fundos imobiliários, hoje temos aí 573 mil cotistas de fundo, e tem muito aí cotista novo, marinheiros de primeira viagem. A gente está falando aí menos de um ano, E é comum, eu recebo muita pergunta, toda vez que cai o fundo ou a ação, Eduardo, por que o fundo X está caindo tanto? Quando sobe, ninguém me pergunta, Então lá em dezembro, quando subiu mais de 10% o IFIX, não tinha nenhuma pergunta, não tinha nenhum pânico. Agora no início de janeiro, nessa semana que um dia o IFIX chegou a cair quase 3%, alguns fundos caíram 5% a 6% a cota, um certo pânico, o que aconteceu, existe bolha? Olha, não tem nenhum fato, nenhum dado fundamentalista aqui justifique essa queda. Na minha opinião, é uma realização normal de lucros. Eu uso aquele exemplo, você inspira o ar, você tem que soltar, Não tem como a ação ou o fundo imobiliário só subir em linha reta, tá? E a gente está também num bull market, no mercado de alta. Então, gente, ações e fundos imobiliários caem também. Não é só subir, não é a regra comum um fundo imobiliário só subir. Então, como eu disse, o grande combustível aí dessa alta dos fundos imobiliários em 2019 foi a queda da taxa Selic. A taxa de juros brasileira caiu de 6,5% durante o ano, terminou em 4,5%. Então, isso fez com que o valor dos fundos imobiliários aumentasse, porque existe uma correlação negativa, Quanto mais, como você está falando aí de um imóvel de renda, a taxa de juros é o seu custo de oportunidade, com a queda na taxa de juros, o seu imóvel, que gera uma renda fixa, quer dizer, ele vai te dar vai aumentar de valor, tá? Então, esse é o que aconteceu, então é natural essa queda. E aí eu explico que para investir em fundos imobiliários, existem duas estratégias, ou dois estilos, Você tem a estratégia de renda via retorno em dividendos, você recebe o dividendo mensal, isento de imposto de renda, ou fundos aí que tenham valorização das suas cotas. E aí isso explica um pouco também a queda, Então, para calcular o retorno em dividendos, ou dividend yield, você pega o dividendo por cota, divide pelo preço da cota. Então vamos dizer que você tem uma cota que vale R$100, um dividendo de 10. Você tem um retorno em dividendos, um dividend yield de 10%. Se a cota vai para 130, você vai ter um retorno menor, cai para 7, 6, entre 6 e 7. Então é isso que aconteceu, é isso que justifica essa queda. Não acho que tenha essa bolha, e daqui para frente a gente tem algumas mudanças, porque se a primeira onda de alta de fundos foi a queda da Selic, esse ano a taxa deve ficar estável. E aí, da onde vai vir a melhora do resultado dos fundos imobiliários? Os fundos imobiliários irão aumentar o preço dos seus aluguéis e também diminuir a vacância, que é o espaço vazio que ele não tem renda. Então isso leva tempo, a cotação das ações anda voando, mas o contrato do aluguel tem um prazo, para vencer, para ele poder passar o reajuste. Então a segunda onda vai vir daí. E aí a gente fala basicamente de 4 tipos, de fundos imobiliários. Então a gente tem os fundos de tijolos, que são lajes corporativas, prédios comerciais. A gente tem os galpões logísticos, a gente tem os shopping centers e a gente tem os chamados fundos de papel, que tem CRI, que tem letra imobiliária garantida, a LIG, a letra de crédito imobiliário, que é a LCI, o CRI é o certificado de recebível imobiliário. Então são papéis, e você recebe um dividendo. Então o que aconteceu nesse mercado de fundo imobiliário? A primeira onda foram as lajes corporativas, Então a gente destaca aqui a disputa, por um ativo só, que é o TB Office, o código é o TBOF 11. O Banco Safra disputou ali
pau a pau ali com a Red, que é uma grande administradora aí de shopping centers, e levou a Torre por R$1 bilhão, pessoal. Então essas cotas todas subiram muito das lajes corporativas, né? A confiança do consumidor voltou, as empresas crescendo, né? Até aqui no nosso prédio da Levante já não tem mais sala disponível de escritório, então laje é a primeira onda. O que é a segunda onda, que eu acho que foi mais agora no segundo semestre? Os fundos de galpões logísticos, né? A gente tem as grandes empresas como, por exemplo, Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, quer dizer, as empresas crescendo, precisando melhorar a sua distribuição, tendo centros de distribuição para distribuir os seus produtos na venda. Então, esse é um mercado muito jovem de galpões logísticos, né, que tem que ficar muito estrategicamente localizados perto das rodovias, perto das cidades, para poder fazer a distribuição. E aí aqui a gente abriu, né, uma recomendação, né, da Levante de fundo imobiliário, que é o XPLG. Justamente a gente acha que esse é o melhor fundo para 2020, mas também já andou bastante, né, o preço das ações. A terceira onda eu acho que é a de shopping centers, que ela demora um pouco mais para vir. Por quê? Depende da melhora da venda dos shoppings, né, a venda dos lojistas. Apesar do Black Friday ter sido muito bom, as lojas menores ainda não estão bombando de vender. Então, o resultado dos fundos de shopping centers vai demorar um pouquinho mais para retomar. E por último, eu acho que aí a quarta onda seriam aí os fundos de papel, né, que eles pagam aí dividendos mais altos, mas ele tem um pouco mais de risco, né, pessoal? Então, acho que é muito importante saber que classe de ativo de fundo imobiliário você vai investir, né? No iFix tem aí inúmeros fundos imobiliários, né? A gente abriu, como eu falei aqui, né, tem até um vídeo no meu canal, um relatório exclusivo da Levante para o XPLG. Eu acredito que não tem bolha, tá, no mercado de fundo imobiliário. Ainda vai ser uma classe de ativo com excelente desempenho em 2020, mas acho que a alta agora, né, não vai ser tão rápida quanto foi ano passado, né? Subir 10% num mês foi exagerado, natural ter essa realização de lucros. E aí, por último, eu deixo aí um presente, né, para você que está acompanhando aí os vídeos da Levante. Se você não conhece a série Fundos Imobiliários, né, que é o Felipe Bevilacqua, que é o responsável pela série, é uma carteira recomendada de fundos imobiliários que teve um desempenho excelente em 2019, né? Uma alta aí de 45,1% contra 33,6% do iFix, né? A série começou em fevereiro do ano passado, excelente desempenho, né? São mais de 10 ativos aí de fundos imobiliários muito bem diversificado, tá? Então vou deixar o link aqui da série, né, para você conhecer e claro, sempre trazendo aí um descontinho especial de 30%, tá, no preço da série para você assinar. É só usar o cupom EDUFII30, você compra a série com desconto, tá, pessoal? Então era isso, falei sobre fundos imobiliários. Se você gostou, dá uma curtida e mande sugestões para os próximos vídeos sobre ações e setores, ok? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.